Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Guedes do Sinapse Anestesia e hoje a gente está aqui para falar sobre a farmacocinética da anestesia inalatória. Esse assunto é um assunto que sempre aparece nas provas escritas e na prova oral do TSA, por exemplo, e é um assunto que merece uma atenção muito grande de vocês. Por isso a gente está aqui para tentar desmistificar alguns pontos que trazem alguma confusão quando a gente está estudando esse assunto. O primeiro ponto de confusão que precisa ser bem esclarecido é a tradução literal da palavra uptake do inglês, dos livros em inglês, que foi traduzida erroneamente para os livros em português. Se não foi erroneamente, foi uma coisa que traz uma certa confusão e foi traduzido como sendo captação. Lembrem-se que farmacocinética é o resumo de 4 eventos: a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de fármacos no organismo. Então, uptake significa absorção. Não é apropriado a gente falar captação para uptake. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos ficar bem atentos é com relação a esta relação, a relação entre a fração alveolar e a fração inspirada do agente inalatório. Esta relação, vocês precisam entender que ela não guarda relação, ela não é sinônimo de início da anestesia, indução da anestesia. Isso não é sinônimo para início da anestesia inalatória, porque o início da anestesia inalatória vai ser tão mais rápido quanto maior for a absorção, a taxa de transferência do anestésico do alvéolo para o capilar pulmonar, a taxa de transferência do capilar pulmonar, do anestésico inalatório, do capilar pulmonar para a circulação sistêmica e, em terceiro lugar, a taxa de transferência do anestésico inalatório do sangue da circulação da circulação sistêmica para a biofase dos anestésicos inalatórios, que está localizada dentro do sistema nervoso central, isto é, no primeiro compartimento, adotando um modelo farmacocinético tricompartimental. Primeiro compartimento, onde estão o cérebro e a medula espinhal, que são as sedes, a biofase dos anestésicos inalatórios. Então a relação FA-FI não é sinônimo de velocidade de indução. Isso precisa ficar também bastante claro. Vamos agora falar um pouquinho sobre a relação entre a fração alveolar e a fração inspirada, que é a relação que dita a farmacocinética da anestesia inalatória. Esta relação ela tem a ver com o número de moléculas que o paciente está inspirando, isto é, a concentração, a massa, o número de moles, o número de equivalentes que o anestésico está sendo transferido para os alvéolos e a relação esse número de moléculas que tem dentro do alvéolo. Por isso é a relação entre a fração alveolar e a fração que está sendo inspirada. Esta é a relação FA-FI, que nós vamos falar aqui agora, é relação FA-FI. Quais são os determinantes desta relação FA-FI? São 4 determinantes que vão ditar a relação FA-FI. Primeira coisa, quando nós falamos que a anestesia inalatória atingiu o seu equilíbrio, esta palavra equilíbrio remonta a esta equação, a esta relação, a relação fração alveolar, fração inspirada. Vejam que no início da anestesia inalatória, bem no início, momentos antes da gente começar a administrar o anestésico inalatório para o paciente, nós temos, em tese, uma fração inspirada, que é uma fração inspirada muito elevada comparada com a fração alveolar. No início da anestesia inalatória, a fração alveolar é igual a 0. Nós não temos nenhuma molécula do anestésico inalatório dentro do alvéolo. Portanto, esta relação será igual a 0. Esta relação, então, vai partir do 0 e vai chegar a que valor? Vai chegar a um valor que no máximo será igual a 1. Por quê? Porque vai chegar um momento da nossa anestesia inalatória, que é o que nós chamamos de equilíbrio, onde a fração dentro do alvéolo vai se igualar à fração inspirada. Quando a fração do alvéolo se igualar à fração inspirada,
esta relação será igual a 1. Então nós vamos partir do 0 para chegar a 1. E aí nós temos então alguns fatores que vão fazer com que esse equilíbrio seja atingido mais ou menos rapidamente. Vamos então partir para os fatores que interferem, que regulam a relação entre a fração alveolar e a fração inspirada. O primeiro fator que nós precisamos considerar é justamente a concentração do agente que está sendo inspirada pelo paciente. Então, quanto maior for a concentração inspirada pelo paciente, mais rapidamente nós vamos atingir o equilíbrio entre a fração alveolar e a fração inspirada. É muito intuitivo isso, porque se você aumenta a fração inspirada, a concentração inspirada, a fração alveolar que vai partir do 0, ela vai atingir os valores de fração inspirada muito mais rapidamente. Então, esta curva de ascensão na relação entre a fração alveolar e a fração inspirada vai ser atingida muito mais rapidamente do que numa outra situação onde a fração inspirada é muito baixa. Então aqui nós temos uma fração inspirada alta e aqui nós temos uma fração inspirada mais baixa. Por quê? Quanto maior for a fração inspirada, mais rapidamente nós vamos atingir o equilíbrio fração alveolar, fração inspirada. O segundo fator, muito intuitivo também, é a ventilação alveolar. Quanto maior for a ventilação alveolar, mais rápido este agente vai chegar e se distribuir aos alvéolos. Lembrem-se que nós estamos mostrando aqui um alvéolo. No nosso organismo nós temos algo em torno de 300 milhões de alvéolos. Então nós estamos fazendo a representação de um alvéolo. Então nós precisamos entender que quanto maior for a ventilação alveolar, mais rápido o agente vai chegar ao alvéolo e mais rapidamente a fração alveolar vai se elevar em direção à fração inspirada e mais rapidamente nós vamos atingir esse equilíbrio. Olhando para esse gráfico aqui nós temos uma ventilação alveolar maior do que nessa situação. Então, por quê? Porque aqui nós vamos ter nós vamos atingir o equilíbrio alveolar inspirada, concentração alveolar, concentração inspirada, muito mais rapidamente do que aqui. Então nós temos duas situações que são diretamente proporcionais ao equilíbrio entre a fração alveolar e a fração inspirada, que são a fração inspirada e a ventilação alveolar. Em terceiro lugar, um terceiro ponto que vai interferir neste equilíbrio é o chamado coeficiente de partição. O que é o coeficiente de partição? O coeficiente de partição é uma medida de lipossolubilidade de um agente num meio. Então nós podemos empregar o coeficiente de partição para os anestésicos inalatórios, para os anestésicos venosos, para os anestésicos locais, enfim, quando nós queremos calcular se um determinado agente tem uma lipossolubilidade muito grande no meio, nós empregamos uma medida chamada coeficiente de partição ou coeficiente de fracionamento. E o que é o coeficiente de partição? O coeficiente de partição é justamente a medida da concentração da massa, do número de moles ou do número de equivalentes, enfim, a medida de concentração, de número de moléculas, de número de partículas, comparando um meio com o outro, para a gente saber se esse meio, o agente é mais ou menos lipossolúvel. Com relação aos anestésicos inalatórios, o coeficiente de partição mais utilizado é o coeficiente de partição sangue-gás, que é justamente a medida da concentração, da massa, do volume, do número de moléculas no sangue dividido pelo número de moléculas no gás alveolar. Por isso é chamado de coeficiente de partição sangue-gás, gás alveolar. Então, quanto maior for o coeficiente de partição, maior será a lipossolubilidade do agente inalatório. Vocês devem estar se lembrando que lipossolubilidade tem a ver com potência. Quanto maior for a lipossolubilidade, maior a potência do agente. Quando a gente fala em anestesia inalatória e lembra de potência, do conceito de potência, imediatamente a gente vai se remeter ao conceito de concentração alveolar mínima.
cada agente inalatório tem a sua concentração alveolar mínima. Esse conceito foi elaborado na década de 60, né, por Egger e colaboradores, e ele é justamente definido como a concentração efetiva capaz, dentro de um agente dentro de um alvéolo, de um agente inalatório dentro de um alvéolo, capaz de produzir um determinado efeito que Egger chamou na época de imobilidade à incisão cirúrgica, em 50% dos pacientes. Então a concentração alveolar mínima é a dose efetiva 50, isto é, a concentração dentro do alvéolo necessária para produzir imobilidade em 50% dos pacientes. Durante muito tempo, a concentração alveolar mínima foi utilizada como potência dos anestésicos inalatórios, mas ela não é mais aceita como medida de potência dos anestésicos inalatórios. Mas, para todos os efeitos, quanto menor for a concentração alveolar mínima, maior será a potência do anestésico inalatório em termos gerais. Sim, será maior. Então nós temos que fechar este raciocínio. Quanto maior for o coeficiente de partição, maior a lipossolubilidade, maior a potência e, por consequência, o anestésico inalatório, em termos gerais, em tese, tem uma potência muito elevada. Pois bem, então nós temos que entender que esta variável, coeficiente de partição, é uma medida de lipossolubilidade. Vamos transportar aqui para o nosso raciocínio unialveolar. Vejam que, quando o agente inalatório está aqui no alvéolo, ele vai passar para o sangue do capilar pulmonar a depender justamente do coeficiente de partição. Quanto maior for o coeficiente de partição, maior a taxa de transferência do anestésico inalatório do alvéolo para o capilar pulmonar. Então, se esse alvéolo aqui está perdendo, vamos dizer assim, anestésico inalatório, que está chegando pelas vias aéreas superiores e inferiores ao alvéolo, e esta fração alveolar, ela está sendo limitada, o aumento dela, a ascensão dela está sendo limitada pela transferência de fármacos, quanto maior for a transferência de fármaco do alvéolo para o capilar pulmonar, mais lentamente a gente vai atingir o equilíbrio entre a fração alveolar e a fração inspirada. Então aqui nós temos um rápido equilíbrio e aqui um equilíbrio muito lento. Certamente, quanto maior for o coeficiente de partição, maior será a passagem, a transferência de anestésico do alvéolo para o capilar pulmonar, mais lentamente a gente vai atingir a fração inspirada. Então aqui nós temos um coeficiente de partição pequeno e aqui um coeficiente de partição maior, comparando A com B. E, finalmente, o quarto fator que vai interferir na relação fração alveolar, fração inspirada, ou melhor, que vai interferir no equilíbrio da fração alveolar e da fração inspirada, que é o débito cardíaco. O débito cardíaco está aqui representado. É o volume de sangue na unidade de tempo que está passando pela circulação pulmonar. Então aqui nós podemos falar débito cardíaco, nós podemos falar fluxo sanguíneo pulmonar. Então, todas as situações em que aumentem o débito cardíaco ou aumentem o fluxo sanguíneo pulmonar, isto é, que causem hiperfluxo pulmonar, estas situações vão possibilitar um maior volume de sangue passando pela circulação pulmonar e, consequentemente, arrastando mais anestésico inalatório em direção à circulação sistêmica. Se nós temos mais fluxo passando e arrastando o anestésico inalatório em direção à circulação sistêmica, isso vai limitar a ascensão da fração alveolar em direção à fração inspirada. Portanto, mais lentamente a gente vai atingir o equilíbrio nesta relação. Quanto maior for o débito cardíaco, mais lentamente eu vou atingir o equilíbrio nesta relação. Quanto maior for o débito cardíaco, mais lento será o equilíbrio na fração
alveolar fração inspirada. Esta relação vai demorar muito para ser atingida. Por que ela vai demorar muito para ser atingida? Porque maior está sendo o arrasto de anestésico inalatório do alvéolo para a circulação pulmonar, que está hipercinética, levando mais anestésico para a circulação sistêmica e assim distribuindo ao organismo. Muito bem, tá claro isso para vocês? E agora, finalmente, uma coisa que sempre cai muito em prova. O que mais impacta no débito cardíaco em relação à fração alveolar e à fração inspirada? Aquele agente que tem maior ou menor coeficiente de partição. Então você precisa entender que quanto maior for o coeficiente de partição, maior será o impacto sobre o débito cardíaco na relação FA-FI. Por que acontece isso? Porque se você tem um débito cardíaco normal aqui, olha, passando por aqui, ou uma situação de hiperfluxo, se você tem aqui um agente inalatório com alto coeficiente de partição, mais ele vai passar para cá. Então, se você tem uma situação de débito cardíaco normal ou aumentado, hiperfluxo pulmonar, isso vai ser muito mais significativo para os agentes mais solúveis, porque eles vão passar ainda mais para um sangue hipercinético na circulação pulmonar, maior será o arrasto e, consequentemente, mais lentamente vai ser a ascensão na relação FA-FI. Mais lento será o equilíbrio na relação FA-FI. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, e podem mandar mensagens que a gente tenta explicar o que não ficou muito claro aqui ou as dúvidas de vocês. A propósito, a gente pede a vocês para seguir o Sinapse Anestesia no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.